Olá, boa noite. Agora 6h52. Essa semana, o país inteiro parou para acompanhar a prisão de Roger Abdelmaci, ex-médico geneticista acusado de abusar sexualmente de pacientes em São Paulo. Na mesma semana, acompanhamos um caso idêntico, só que daqui da região. O ex-médico ginecologista de Taubaté, Elcio Andrade, que estava foragido, foi preso. Detalhe, ambos foram denunciados pelas próprias vítimas e foram presos com a ajuda de denúncia anônima. Você vai acompanhar agora uma reportagem especial da nossa apresentadora e jornalista Lilian de Paula sobre as investigações de ambos os casos, que mostram o importante papel exercido pelas vítimas e por denúncias anônimas para que criminosos como esses sejam presos. Roger Abdelmaci, geneticista, 71 anos. Elcio Andrade, ginecologista, 61. O que esses dois homens têm em comum, além de médicos? São acusados de crime contra os próprios pacientes, mulheres que confiaram a eles a intimidade, a vida e os sonhos. Procurados, foram localizados pelos policiais nesta semana. Resultado de um trabalho em conjunto das polícias civil e federal e que expôs a vida pregressa que os acusados levavam enquanto fugiam. Abdelmaci foi preso na última terça-feira em Assunção, no Paraguai, após ficar 3 anos escondido no país vizinho, onde vivia com documentos falsos. O chamado médico das estrelas foi condenado a 278 anos de prisão por agredir sexualmente 37 pacientes da clínica de reprodução assistida na capital paulista. Já Elcio Andrade trabalhava na rede pública de saúde de Taubaté. Em 2013, a Justiça determinou pena de 19 anos e 10 meses de prisão por estupro contra 24 pacientes. O médico estava desde o ano passado foragido e na última semana foi preso em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Lá ele chegou a ser professor de natação. Em ambos os casos, denúncias anônimas ajudaram nas investigações. Não foi 1 ou 2 vítimas, foram 20 ou 30 vítimas, né, do mesmo caso. Ou seja, evidentemente é uma estratégia da defesa, né, sempre negar, mas evidentemente que a justiça está certa e eles são culpados pelo menos até o presente momento. O cruzamento de informações vai desde denúncias à simulação da face do criminoso. No caso de Abdelmaci, a polícia trabalhou com disfarces e a tentativa não foi em vão. O ex-médico disse aos policiais que, para não ser descoberto, usavam uma peruca. Já o médico de Taubaté adotou uma barba para não ser descoberto. Segundo o chefe da Polícia Civil da região metropolitana do Vale, desde 2012 o DEINTER tem uma rede de informações chamada Criminosos Procurados. A lista, onde há mais de 160 nomes, é distribuída às delegacias seccionais. Em determinado dia do mês, nós fazemos um planejamento para que esses mandados sejam cumpridos. Não que os outros dias, os demais dias do mês, não sejam procurados. Dioturnamente, eles são procurados, mas nesse dia nós fazemos uma seleção desses mandados de prisão, colocamos todo o efetivo da Polícia Civil para que essas pessoas sejam detidas. A gente tem equipamentos daqui própria, nós simulamos isso, o tempo que vai passando, a idade da pessoa, branqueia cabelo, escurece o cabelo, deixa curto, deixa comprido, e nós fazemos isso, ou seja, nós não temos só a fotografia do elemento, nós trabalhamos também com esses equipamentos para simular como ele ficaria em determinado tempo, ou em determinada situação, ou como ele poderia estar. Mas alguns elementos não se consegue mexer. Com o próprio dedo, né, a identificação da pessoa, né, o rosto, existem elementos que não conseguem ser disfarçados. A lista de foragidos da polícia é mesmo extensa. Nela, há acusados de latrocínio, tráfico de drogas e estupro. Eu posso estar andando em um local como esse e cruzar com um procurado pela Justiça. Essa probabilidade é grande porque, segundo o Conselho Nacional de Justiça, em todo o Brasil, há quase 374 mil mandados de prisão em aberto. Somente na região metropolitana do Vale e Litoral Norte, há quase 100 criminosos sendo procurados pela polícia.
Nesta semana, por exemplo, 167 mandados de busca, apreensão e prisão foram cumpridos na região. Apesar do trabalho da polícia ser intenso na captura de condenados e as tecnologias serem as mais avançadas, o delegado alerta que de nada adianta sem as denúncias da população. Só no ano passado foram presos 50% dos 90 criminosos procurados. O governo do estado emitiu um decreto onde ele premia as pessoas que colaboram, o cidadão comum que ajuda a polícia, principalmente nesses casos mais graves. Essa pessoa faz a denúncia, existe um instituto que é o Instituto Sou da Paz, que ele coordena tudo isso, a pessoa faz essa denúncia totalmente de forma anônima, totalmente garantido o sigilo da pessoa que denuncia e assim é expedido uma ordem para que os policiais daquela região prendam e complementem, cumpram aquele mandado de prisão. Ou seja, o cidadão paulista hoje recebe através do governo do estado uma gratificação que vai desde R$1, né, até R$50 mil. Alguns são nomeados, em média, está R$5 a R$10 mil a pessoa que colabora com a polícia na detenção dessas pessoas. E aqui no Vale nós também temos. Então, qualquer cidadão pode fazer essa denúncia através do 181, 197, certo? E aí sim, eles vão passar para esse ramal que só faz esse tipo de serviço para que colhe as informações e passe. E a pessoa vai receber uma senha e com essa senha ela vai tomando o pé da situação. Como anda a investigação, se realmente foi cumprida ou não. Se cumprida, ela vai receber essa recompensa. Inaugurado hoje em São José dos Campos, o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que atenderá 8 municípios da região pelo 192. Pioneiro, o trabalho com base em São José dos Campos será integrado às câmeras do COI, o que fará com que as equipes médicas possam ver o local do acidente antes e durante o atendimento. O ministro da Saúde esteve na inauguração, que contou com um simulado que envolveu toda a equipe médica. A central de regulação do SAMU foi instalada neste prédio ao lado do COI, o Centro de Operações Integradas. O espaço irá atuar na triagem e direcionamento das ambulâncias solicitadas pelo 190. Durante a inauguração, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, esteve em São José dos Campos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência tem previsão para entrar em operação na cidade em setembro. São José dos Campos e outras cidades da região, como Jacareí, Caçapava, Paraibuna, Monteiro Lobato, Jambeiro e Santa Branca, fazem parte do consórcio criado em agosto do ano passado para coordenar o serviço. Na verdade, são 20 bases do SAMU. São José dos Campos terão 9 bases e as outras cidades, Jacareí terá 3 bases, Caçapava 2 bases e as outras cidades terá cada uma base do SAMU. Nesta sexta-feira foi realizado um simulado de acidente com a colaboração do Corpo de Bombeiros para mostrar como é o atendimento do SAMU. Segundo o secretário de Saúde, o custo inicial para a implantação do SAMU é de R$5 milhões. Representa uma verdadeira revolução em matéria do chamado assistência pré-hospitalar, em caso de urgência e emergência. Quer dizer, antes do paciente chegar até o hospital, todo um atendimento tem que ser feito no sentido que você consiga dar condições dele viver ao chegar no hospital. E condições também em chegar vivo, que ele saia com menor quantidade de sequelas, de defeitos físicos que são provocados por um acidente qualquer desse. São José dos Campos já tinha um sistema de atendimento de emergência, o Resgate Saúde, criado pelo governo anterior. Os profissionais que já trabalhavam vão ser transferidos para o SAMU. No total, foram disponibilizadas pelo governo federal 9 ambulâncias equipadas com tablets. A equipe é composta por 32 médicos, 10 enfermeiros, 41 técnicos em enfermagens e 36 motoristas. O Band Cidade acompanha as condições precárias das Santas Casas da região. Já mostramos aqui problemas nas unidades de Cruzeiro, Lorena e agora, mais uma vez, a de Jacareí é alvo de reclamações dos usuários. Segundo eles, ainda faltam médicos e equipamentos. Assim como na maioria dos hospitais públicos, encontramos o pronto-socorro cheio de muitas reclamações. Eronildes conta que sofreu um acidente e precisou engessar a perna. Na hora de tirar o gesso, a Santa Casa não tinha o equipamento necessário. Eu fiquei quase 1 hora esperando para tirar o gesso e não tinha serra, simplesmente não tinha serra para tirar o gesso.
entendeu? Aí eu tive que subir lá em cima e conversar com a administradora da casa para providenciar uma serra para retirar o gesso. Isso é um absurdo. Para quem paga imposto, isso é um absurdo. Este senhor, que prefere não ser identificado, entrou com uma paciente no setor de emergência e ficou impressionado com o que viu. Tem várias marcas com senhoras já ali no setor de emergência, senhoras, não sei se não tem leito para elas, estão todos no setor de emergência ali. Agora não sei o que está acontecendo, porque se é uma emergência para entrar um resgate, uma ambulância de emergência, mas tem paciente ali. Conseguimos flagrar uma maca com uma idosa bem na entrada da emergência, próximo ao local onde param carros e ambulâncias para deixar pacientes. Tentamos falar com os funcionários para saber quantos médicos estavam atendendo nesta sexta-feira e qual o tempo de espera. Mas eles disseram que essas informações só poderiam ser dadas pela prefeitura. A gente queria saber quantos médicos estão atendendo ali no pronto-socorro. A senhora tem como informar? Os problemas na Santa Casa são antigos. No ano passado, a falta de equipamentos ficou exposta quando o médico Eduardo Capella publicou em uma rede social uma foto na qual usava uma lanterna para conseguir operar a apendicite de uma criança de 10 anos. No ano anterior, funcionários entraram em greve por melhorias nos salários e nas condições de trabalho. O jornalismo da Band tem mostrado que o cenário de caos se repete em outras cidades. Na Santa Casa de Lorena, um bebê de 9 meses morreu esta semana. A família suspeita de negligência. Lauane Vitória deu entrada com quadro de resfriado e com o peito cheio, mas quando recebeu atendimento não resistiu. O hospital não se pronunciou e nem entregou atestado de óbito à família. Em Cruzeiro, uma briga judicial ameaçou o atendimento na unidade no início deste mês. O superintendente do hospital, Ed Carlos, informou que tanto o Estado quanto a Prefeitura deixaram de fazer repasses para o pagamento de salários e compra de equipamentos. O município quitou a dívida. Já o Estado irá pagar o valor de R$1.800.000 em 20 parcelas. Em Jacareí, a Santa Casa atende por dia 380 pacientes e conta com cerca de 500 funcionários. Os pacientes chegam e recebem uma pulseira com a cor indicando a gravidade do problema. Essa dona de casa diz estar insatisfeita com o descaso e espera melhorias no atendimento. O paciente chega, não atende, nem chama nem nada. Aí se tiver de morrer, morre, ele não atende. Então nem aí. A Superintendência da Santa Casa de Jacareí enviou nota. Diz que hoje ocorreu um problema pontual com o equipamento elétrico utilizado para a remoção de gesso, mas que já foi solucionado. Em relação à reclamação de demora no atendimento, a Superintendência afirma que 3 médicos atendem no pronto-socorro, que é considerado normal. Em relação à reclamação sobre idosos que aguardam em macas, como a gente viu aí na reportagem, a Superintendência informou, pasmem, que essa é a melhor maneira de acomodá-los enquanto esperam pela triagem. Um motociclista morreu em um acidente na manhã de hoje na Via Dutra, trecho de São José dos Campos. Segundo a concessionária que administra a estrada, na altura do quilômetro 142, a vítima caiu da motocicleta e morreu no local. Houve lentidão no sentido Rio de Janeiro. Veja a seguir no Band Cidade. O ministro da Educação esteve hoje em São José dos Campos, onde participou da inauguração do campus da Unifesp no Parque Tecnológico. Tem também a previsão do tempo para o seu fim de semana. Não perca, agora às 7h06.